Glória a Deus. Segue sendo bom, segue sendo nosso Pai, nosso Deus. Eu quero, no nome de Jesus, falar hoje sobre o poder das escolhas. A nossa vida, ela é uma dinâmica de escolhas. Nós já acordamos escolhendo o que vamos comer, o que vamos vestir, se paramos ou prosseguimos. Uma outra frase sobre escolha, que é recorrente também, é no meu vocabulário, é que você faz a escolha e a escolha faz você. Enfim, decisões decidem destinos. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, vamos ler o verso 14, 13 e 14. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, 13 ao 14. O texto diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse texto aqui, Paulo fala de dois verbos importantes para alcançarmos o propósito de Deus, ou para alcançarmos o alvo. Ele fala de esquecer e ele fala de avançar. Repita comigo: esquecer, avançar. Outra vez, esquecer, avançar. Isso reflete uma decisão pessoal, a decisão de esquecer o passado, a decisão de esquecer as emoções negativas, a decisão de esquecer as lembranças que aprisionam e avançarmos para um horizonte de oportunidade que Deus tem para cada um de nós. Então esse é o primeiro verbo, esquecer. Esquecer, e o segundo é avançar. E essa decisão, esquecer e avançar, tem a ver contigo, não tem a ver com Deus. O que significa isso? Essa questão, ela não pode ser transferida apenas ou só para a soberania de Deus, porque bem sabemos que a soberania de Deus, ela interage com a responsabilidade humana. A soberania de Deus interage com a minha e com a tua responsabilidade. Então, deixar as coisas que para trás ficam, avançar, é uma responsabilidade pessoal. Isso tem a ver com uma decisão pessoal. Isso tem a ver comigo, tem a ver com você. É a partir de sua escolha, baseada na palavra de Deus, é que Ele vai determinar uma nova estação para a tua vida. É a partir do que você vai decidir hoje, a partir do que você vai decidir amanhã, é que o Senhor vai definir um novo ciclo, uma nova estação para a tua vida. Isso tem a ver contigo, tem a ver comigo. É responsabilidade pessoal, deixar e avançar. João capítulo 15, verso 7, o texto diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É mais um dentre muitos textos na Bíblia, que são textos condicionais. Depende de nós, depende de mim, depende de você. Tiago capítulo 4, verso 8, o texto diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Isso tem a ver comigo, tem a ver com você, não tem a ver com Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais um texto condicional, Lucas capítulo 10, versos 41 e 42, o texto diz: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta escolheu se envolver nas tarefas domésticas. Marta escolheu
o ativismo do lar. Ao invés de desfrutar da presença de Jesus que estava na tua casa, ela escolheu o ativismo, ela escolheu os serviços, as diaconias. Mas o texto diz que Maria escolheu a boa parte. O texto diz que Maria, quando Jesus entrou na sua casa, ela quedava-se assentada aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. Ela entendeu que na hora que Jesus entrou em cena, ele deveria ter a prioridade nacional. Ele era a prioridade absoluta. Então ela se assentou aos pés de Jesus e ela ficou ali ouvindo os seus ensinamentos. E Marta se envolveu no ativismo, se envolveu no trabalho. O que você vai ter amanhã depende da escolha que você vai fazer hoje. Decisões, elas definem os nossos destinos. A Bíblia revela homens que viveram histórias incríveis com Deus, porque tomaram decisões certas e na hora certa. E a Bíblia também fala de homens que perderam ou que se perderam por terem tomado decisões erradas. Então você analisa as Escrituras, você vai ver homens bem-sucedidos, homens que viveram histórias incríveis, porque tomaram as decisões certas, e não só tomaram as decisões certas, mas tomaram na hora certa. E você também vai encontrar nas Escrituras o contrário, outros que sofreram, outros que se perderam, porque escolheram, tomaram decisões erradas. Eu vou citar aqui alguns desses personagens bíblicos. Daniel é um deles. Daniel era um jovem que se encontrava exilado em Babilônia, e Daniel foi selecionado, instruído para servir no palácio do rei, o rei Nabucodonosor, e o rei determinou que fosse servida as mesmas iguarias que eram servidas no banquete real para Daniel e para os seus companheiros. Daniel estava ali servindo no palácio, servindo ali. Ele foi instruído para exercer aquela função, que aquilo dependia de uma determinada competência. E Daniel estava ali no palácio servindo ao rei. O rei resolveu que Daniel e os seus companheiros desfrutassem ou se alimentassem do banquete real. Mas Daniel, ele escolheu não comer daquele banquete. Pensa um banquete real que tinha ali. Mas ele decidiu, ele escolheu, ele falou: não vou comer desse banquete, eu não vou participar desse banquete, eu escolho não comer desse banquete. Por quê? Porque aqueles alimentos ali, eles conflitavam com as leis alimentícias estabelecidas na lei de Moisés. Então Daniel olhou aquele banquete e falou assim: olha, aqui está tudo muito gostoso, atraente, o cheiro está maravilhoso, mas eu não vou comer, porque esse menu, esse alimento, ele contrasta com os meus princípios, ele contrasta com as leis estabelecidas por Moisés, e eu quero me guardar, eu escolho não me alimentar desse banquete. Daniel capítulo 1, o texto diz, Daniel, vou ler qual foi a atitude de Daniel. Daniel 1,8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele disse: eu não quero comer isso, eu vou comer vegetal, eu vou comer legumes, mas eu não vou corromper a minha fé, os meus princípios, comendo de uma iguaria que fere os princípios do reino de Deus. No verso 17, o texto diz que Deus deu a Daniel e aos seus companheiros entendimento, deu a Daniel e aos seus companheiros toda a visão, os sonhos. Nós temos que saber que todas as vezes que nós escolhemos fazer a vontade de Deus, tem uma contrapartida.
Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo. Todas as vezes que você diz não para aquilo que é contrário à vontade de Deus, e você paga o preço, você diz sim para Deus, tem uma contrapartida. O texto diz que o Senhor deu, no verso 17, deu a Daniel, como resposta, recompensa àquela atitude. O Senhor deu a Daniel toda a visão, deu entendimento, deu sonhos a Daniel. Uma outra história conhecida das Escrituras é a história de Elimeleque e a sua família. É uma história triste de alguém que tomou uma decisão baseada numa necessidade pessoal e não na vontade de Deus. E essa história está registrada no livro de Ruth, logo no primeiro capítulo. Elimeleque, esse homem, saiu de Belém com toda a sua família e foi para a terra de Moabe. Moabe era uma terra pagã. E o texto diz que lá, a história conta que lá morreram Elimeleque e seus filhos. Assim que ele chegou em Moabe, morreu o seu filho, os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E morreu também Elimeleque. E sobraram 3 mulheres desamparadas: Noemi, a esposa, Orfa e Ruth, suas noras. Mas se você seguir o texto, não temos tempo hábil, eu estou citando, você seguir o texto, você vai ver, logo no verso 6 do capítulo 1, o texto diz que Deus se lembra de Belém e dá pão ao seu povo. O que isso nos ensina? Se nós estamos seguros das promessas de Deus, se nós estamos seguros do domicílio que Ele nos colocou, que Ele nos estabeleceu, nós devemos entender que as privações e as lutas são por pouco tempo e fazem parte de um processo que vai nos promover, vai nos ensinar a confiar nele. Então, se Elimeleque permanecesse em Belém e falasse: olha, eu estou em Belém porque Deus me plantou aqui, aprove a Deus me colocar nesse contexto geográfico, foi Deus que me colocou, então a ausência de pão é uma questão de tempo, é só esperarmos, porque em breve tempo o Senhor vai nos fartar com pão. Mas não, Elimeleque sai de Belém, vai para Moabe, e quando ele chega em Moabe, ele se depara com a morte dos seus entes queridos. Quantos sonhos morrem por escolhas erradas? Quantos sonhos são sepultados por escolhas fora da vontade de Deus? Então, nós olhamos nas Escrituras e nós vamos encontrar muitas histórias de pessoas que escolheram bem e foram bem-sucedidas, e pessoas que escolheram mal e arcaram com as consequências. Decisões mudam histórias, positivo ou negativamente. As nossas decisões, elas podem mudar a nossa história, para o bem ou para o mal. Então é importante nós sabermos, nós refletirmos sobre quais atitudes que cooperam para boas decisões. Nós poderíamos citar tantas outras, mas o tempo não nos permite, mas eu quero falar sobre três atitudes que cooperam para que a gente possa fazer escolhas, tomar decisões dentro de uma margem de segurança. Então, a primeira atitude é que nós devemos cultivar boas emoções. Samuel, onde é que está isso? Eu tenho que cultivar boas emoções. Eu li uma frase que diz o seguinte: emoções doentes geram decisões doentes. Vou repetir: emoções doentes geram decisões doentes. Nós encontramos na Bíblia várias orientações para cuidarmos de nossas emoções. Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Repita essa frase final comigo, diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nossas decisões, elas são diretamente influenciadas por nossos pensamentos, pelo nosso estado emocional. Então,
é uma das formas de você garantir uma decisão segura a um conselho. Cuide de suas emoções. Lamentações capítulo 3, verso 21, esse texto conhecido diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, eu não quero focar naquilo que é negativo, eu não quero focar naquilo que rouba a minha fé, eu não quero focar naquilo que tira o meu ânimo. Eu vou trazer à memória aquilo que pode dar esperança, aquilo que gera esperança. É uma decisão pessoal, você escolhe trazer à tua memória o que é bom, o que é ruim. Provérbios capítulo 4, verso 23, o texto diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Emoções doentes geram decisões doentes. Então nós precisamos estar diante de Deus e termos atitudes que de alguma forma vai alimentar, vai gerar em nosso coração boas emoções. Segundo conselho, ou segunda atitude, que cooperam com nossas decisões: seja criterioso com as amizades, com as alianças que você faz. Só esse tópico aqui, nós gastaríamos um tempo falando sobre isso, mas a verdade é que nós não devemos dar acesso àqueles que não promovem o reino de Deus em nossa vida. Nós não devemos dar acesso a quem não te fornece base para que você tome uma decisão bíblica. Então, quando você está diante de decisões importantes, decisões sérias, você decidiu hoje pela manhã, está decidindo agora, você vai decidir amanhã. Então é sábio, é coerente que você dê acesso à sua vida, dê acesso àqueles que promovem o reino, dê acesso àqueles que vão te fornecer base bíblica, para que você possa tomar uma decisão segura, porque não há outra fonte, outra referência segura para você decidir e conduzir a sua vida que não seja a palavra do Senhor. Porque é bem verdade que quando nós estamos diante de uma decisão, nós somos assediados por muitas vozes, boas e ruins. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus graça, para que a gente dê acesso àquela fonte de informação que vai nortear a nossa vida para o bem, que vai nos aproximar de Deus, que vai nos edificar, que vai consolidar a nossa fé. Mas é você que escolhe quem você vai dar acesso. É você que escolhe quem entra na tua casa, quem senta na tua mesa. Você que escolhe. Não é um incentivo a você rejeitar ninguém, não é isso. É você estar seguro de que naquele momento da tua vida, que você tem que tomar aquela decisão, quem está acessando você, está te dando um conselho segundo a palavra do Senhor, segundo as Escrituras, direções seguras para você orientar e para você guiar a sua vida. Números capítulo 13, o texto diz que Moisés enviou 12 espias para inspecionar a terra prometida. Esse texto que nós já conhecemos, o Senhor prometeu uma terra boa, uma terra bendita para o teu povo, e Moisés seleciona 12 homens e fala: vai lá espiar essa terra, certifica se de fato essa terra é boa. E Moisés envia esses homens, e eles vão e ficam ali 40 dias, e eles retornam. Após 40 dias eles retornam, e 10 dentre eles falaram que a terra era boa. 10 falaram: a terra é boa, a terra tem tudo isso que você falou, porém nessa terra há muitos gigantes. E eles foram mais contundentes quando eles disseram: e diante deles nós nos sentimos como gafanhotos. No capítulo 14, o texto diz que o povo, quando ouve aquele relato, eles começam a chorar. Eles ficam desanimados, eles começam a chorar. Eles não só choram, mas eles murmuram também contra Moisés. Então eles ouviram um relato que gerou no coração deles um desânimo.
gerou no coração deles incredulidade, gerou murmuração por um relato. Mas Caleb, que foi um dos espias, que tinha um outro espírito, tinha uma outra visão, o texto diz que Caleb teve a decisão, que é a que nós devemos ter diante de todo conselho derrotista, pessimista. É a atitude que nós devemos ter. Caleb, quando ele ouve, ele toma uma decisão. Verso 30, Caleb diz assim: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. 10 falaram: tem fruto, é boa, mas tem gigante, eles são grandes, eles aterrorizam, eles vão nos devorar, nós somos diante deles como pão. Mas Caleb diz: mas nós temos promessa. Então onde você quer colocar os teus olhos? Você quer focar os seus olhos nos gigantes, nas adversidades, ou você quer colocar os seus olhos no Deus que prometeu e é fiel? Deus é fiel em todas as suas promessas, todas elas. Não importa o que você sente, o que você está passando, Deus segue sendo Deus. Deus é fiel em todas as suas promessas. Caleb se levantou e ele disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nossa vida, escuta, nossa vida precisa ser movida a partir daquilo que Deus falou. O que Deus falou com você? O que Deus falou? Eu tive o privilégio de sofrer muita influência de um lar cristão. Então, tínhamos conselhos nos momentos pontuais, uma mesa, orações quando estava enfermo, e sempre tinha uma referência da palavra pela casa. Eu não sei se ainda existe hoje, mas deve existir por meio digital. Mas eu sou do tempo que tinha uma caixinha, ficava sempre visível, chamada caixinha de promessa. E aí eu, muitas das vezes, angustiado, desorientado, normalmente na madruga, eu pegava aquela caixinha e eu puxava ali um versículo. E eu, puxa vida, apesar de mim, como que o Senhor me ama? E eu ficava com aquele papelzinho assim: quantos aqui lembram da caixa de promessa? Só eu mesmo. Ah, tá bom, estou sozinho não, a galera da antiga. Então eu pegava aquele versículozinho e eu ficava lendo, memorizando, mesmo na minha condição, eu ficava memorizando aquele negócio, colocava no bolso, colocava na carteira, e às vezes eu estava num momento assim, difícil, uma encruzilhada assim, difícil, alguma situação de perigo, melhor expressão seria essa, e eu achava o versículo na carteira, ou algum lugar pegava, e eu lia aquele versículo, e ficava memorizando aquilo, interiorizando a palavra de Deus no meu coração. Samuel, o que tem a ver com o que lemos aqui? Nós nos movemos segundo aquilo que Deus nos falou. E se Deus te falou, você pode ouvir o contrário, o que for, Deus vai cumprir o que Ele te falou, por piores que sejam as circunstâncias, Deus vai cumprir a visão, Deus vai cumprir a promessa, porque Ele é Deus. Então, você precisa decidir, você precisa se mover, a partir daquilo que você está ouvindo de Deus, daquilo que você ouviu de Deus lá há 10 anos atrás. E é possível que você esteja olhando hoje e falou: meu Deus, eu ouvi essa palavra há 10 anos atrás, e hoje parece que isso não vai se cumprir. Mas pode guardar essa palavra, porque Deus vai cumprir. Ele é homem para que minta, Ele não é filho de homem para que se arrependa. O que Ele tem falado ao nosso respeito, Ele vai cumprir. Ele é Senhor, Ele é fiel em todas as suas promessas, Ele é fiel. E terceiro, para a gente orar, se assegure firmemente se suas escolhas estão baseadas na palavra de Deus. Você precisa estar seguro, você precisa estar firme de que suas decisões, suas escolhas, elas estão baseadas na palavra de Deus, porque essa palavra ela não varia. A palavra de Deus ela é imutável. Passa o céu, diz a palavra, passa a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Muda a literatura, atualiza, mas daqui não sai uma vírgula, porque isso aqui é a palavra do Senhor. Então, se você vai tomar uma decisão, e a decisão vai decidir a tua vida daqui para frente,
A tua escolha hoje vai decidir se você vai ser feliz, se você vai ser triste. A sua decisão hoje vai decidir se você vai ser bem-aventurado ou se você vai sofrer. A sua decisão hoje vai definir onde você vai passar a tua eternidade. Isso tem a ver contigo. A Bíblia é cheia de texto condicional. Tem a ver contigo. Você decide, você escolhe, mas você tem que saber decidir, você tem que saber escolher. Então paute as suas decisões na palavra do Senhor. E sobre a importância da palavra, eu lembro daquele episódio da chamada pesca maravilhosa, onde está lá em Lucas capítulo 5, onde os pescadores saíram para pescar, e eles não pescaram nada. O texto diz que eles estavam lavando as redes, desistiram, estavam frustrados, jogaram a rede ali, aqui, e eles não pegaram absolutamente nada. E Jesus chega no contexto, chega ali naquele cenário, ele entra no barco de Pedro, e de dentro do barco de Pedro, ele ensina as multidões, e depois ele olha para Pedro, e diz: Pedro, lança a rede ao mar. E Pedro falou: Senhor, nós ficamos a noite toda jogando rede, pescando, nós não pegamos nada. E no verso 5 Pedro diz: mas Senhor, sob tua palavra eu lançarei a rede. Não pegamos nada, nós usamos todas as nossas técnicas, nós puxamos a rede a favor da corrente e contra a corrente, fizemos uma varredura no fundo, não pegamos nada, mas sob tua palavra, Senhor, nós vamos lançar a rede. O verso 6 diz que eles apanharam grande quantidade de peixe. O que isso nos ensina? Que toda e qualquer decisão baseada na palavra de Deus, você vai ser bem sucedido. Não se deixe levar pelas emoções, não se deixe levar por outra voz, por mais sedutora que ela seja, convincente que seja. Orienta a tua vida pela palavra do Senhor, porque pela palavra do Senhor você vai ter resultado. Essa palavra garante resultado. Você está decidindo agora, vai decidir amanhã, vai para a palavra. Eu já contei uma experiência aqui, de um momento muito difícil da minha vida. Eu era novo no Senhor, mas já conhecia o poder dessa espada, o poder dessa palavra aqui. E eu falei: Deus, é difícil a decisão que eu tenho que tomar amanhã, no dia anterior. E eu falei: mãe, não me oferece nada para comer, porque eu só vou comer quando o Senhor falar comigo. E eu entrei numa obra, um quartinho em obra na minha casa, e eu comecei a orar, e tem hora que você não ora mais, tem hora que o negócio vira choração, não sai mais palavra. E eu comecei a orar a Deus, falei: Senhor, me dá uma palavra, eu preciso da tua voz, preciso da tua palavra. Quando eu abri a escritura, também eu fazia isso, aprendi com meus pais, fazia assim, ó. 2 Crônica 20. Tomai posição, ficai parado, e vede o livramento que o Senhor vai te dar. No outro dia eu entrei num fórum, num juízo criminal, e Deus calou a boca do juiz, e mudou o contexto, porque o juiz me elogiou, e bateu nas minhas costas e falou assim: de fato você é uma nova vida, vai e Deus te abençoe. Isso aqui é um fundamento para mim e para você. Isso aqui é um fundamento. Está decidindo? Vai decidir? Decide aqui. Decide aqui que a tua vida será bem sucedida, garantida e protegida debaixo das asas do Todo-Poderoso. Certifique-se que suas escolhas, suas decisões, elas estão baseadas na palavra do Senhor. Não decida sem o fundamento da palavra de Deus. Não se deixe enganar pelos seus sentimentos. Tenha sempre a palavra do Senhor como base. O que você vai viver depende de suas escolhas. Eu quero orar por você. Eu sei que tem pessoas aqui que estão ouvindo essa palavra e fizeram assim: estou decidindo errado.
Tem uma palavra do Cote que eu gosto muito, que ele diz assim: Deus tem um plano para aqueles que estão fora do plano. Eu era um fora da curva, eu era um fora do plano, você também. E Deus nos colocou no prumo, nos colocou no caminho. Deus tem, você de repente falou: fiz errado. Mas Deus tem um plano para você hoje. Por isso você veio aqui nessa noite. O Senhor, Ele restaura todas as coisas. Hoje é dia de corrigir rota. Hoje é dia de corrigir rumo. Deus tem um plano para a tua vida, é o plano dele, não é o teu. É tempo de rever as suas bases. O que você vai decidir hoje, aqui agora, hoje, vai abrir oportunidade para você lá na frente. Sua decisão vai abrir novos ciclos. Sua decisão vai determinar um óleo fresco sobre você. Restauração de relacionamento, restauração familiar, é a tua decisão, é você que vai decidir. É você que vai escolher. Está nas tuas mãos. Se quiserdes e me ouvides a palavra, comereis o melhor dessa terra, porque a boca do Senhor o disse. Mas se quiserdes e me ouvides, é decisão pessoal, é responsabilidade pessoal. É tempo de rever as suas bases. Você que está aqui nessa noite e ainda não decidiu ter Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, tudo parte dele. É possível que até hoje você esteja guiando a sua vida, está tudo dando errado, você está cansado, está tudo dando errado, você está se autodirigindo. Nós não temos capacidade, condição de nos autogovernar. Jesus Cristo um dia pisou nessa terra. Um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Morreu numa cruz com os braços abertos. A maior expressão de aceitação que a humanidade já viu. Para salvar a mim e a você dos nossos pecados. Mas quando que essa história, quando que eu começo a viver de tudo que está embutido no plano da salvação em Jesus Cristo, com uma decisão, com uma escolha. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Simples assim. Simples assim. Simples. E você que está me ouvindo, com essa carinha bonita que Deus te deu, hoje começa uma nova história na tua vida. Hoje portas vão se abrir, correntes vão quebrar. Hoje uma chave abre um novo ciclo na sua vida. Se você escolher, mas se você escolher dentro dessa coerência que nós falamos aqui. Você não pode escolher baseado na intensidade da tua dor. Você não pode escolher baseado no nível de decepção que você sofreu. Você tem que escolher segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, ainda que isso te custe. Daniel teria muitas justificativas para desfrutar um pouquinho daquele manjar do rei. Afinal de contas, ele estava prestando um serviço que dava a ele o direito de desfrutar daquelas iguarias. Mas ele escolheu não comer daquele manjar. Ele escolheu comer legume, comer folha. Porque aquele manjar feria os seus princípios, feria a sua fé. Elimeleque teria motivos para ficar na sua terra. Até porque o motivo que fez Elimeleque migrar, humanamente falando, é um tema convincente, fome. Mas morreu metade da família de Elimeleque, inclusive ele.
Sua decisão pode gerar vida para você, pode gerar morte para você. O Senhor, por graça e misericórdia, nessa noite, nos dá uma chave para vivermos um ciclo novo na presença dEle. O Senhor nos dá uma chave para restaurar o que se destruiu, para restaurar altares, rever base. Tudo que você fez até aqui, você escolheu errado. Hoje você tem a oportunidade de fazer o teu caminho de volta, de submeter tua vontade à vontade de Deus, e escolher com segurança de que você está fazendo a vontade de Deus. Põe-se de pé no nome de Jesus. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Bendito o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Como tu és bom, tu és incomparável. Tu és um Deus de graça, de amor, de misericórdia. Socorro presente. Aquele que nos abraça, nos chama de filho, filha. Que nos dá o melhor dos sentimentos, que é um sentimento de pertencimento. Que não somos mais bastardos, não vivemos mais na cadeia da solidão, mas somos filhos de Deus. Somos parte da tua família, Pai. Bendito seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome.